Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que eu ouvi ontem de um infectologista. Não tem como não falar nada a respeito do que está acontecendo, né, do coronavírus. E ontem numa reportagem, numa entrevista, eu ouvi uma frase que esse infectologista falou e eu achei bastante interessante, aquilo ficou na minha cabeça e eu resolvi trazer aqui, porque a gente consegue aproveitá-la não só para esse momento, mas também para a nossa vida como um todo. Então ele disse que existe uma maneira principal da gente conseguir, pelo menos aqui no Brasil, evitar que o vírus ele contamine uma grande quantidade de pessoas, como a gente tem visto acontecer na Itália e na China. Então existe um fator muito importante que é fundamental para que a gente consiga controlar e passar por tudo isso com o menos dano possível. E o que ele disse que é fundamental é o comportamento. Daí quando a gente pensa em comportamento, né, a gente pensa assim, o que é o comportamento? Fica meio vago falar assim. Então o comportamento, ele é nada mais, nada menos que a forma como a gente interage no ambiente, interage com as pessoas, interage no mundo. Então são as nossas atitudes, as nossas ações. E daí eu pensei, bom, que eu posso aproveitar dessa fala, né? Quando a gente pensa em comportamento mais uma vez, a gente tem que levar em consideração, que é o que eu estava pensando para trazer aqui, outras duas questões principais que vão ser fundamentais para que a gente consiga realmente ter esse comportamento que ele comenta, né? Então, o que ele comentou como o nosso comportamento? É realmente nos manter longe de grandes aglomerações, ficar em casa na medida do possível, respeitar as pessoas quando a gente está com sinais, né, de gripe ou coisas assim, limpar a mão, passar álcool em gel o tempo inteiro, lavar a mão o tempo inteiro. Então esses são os comportamentos que ele estava falando que vai ser o fundamental para que a gente consiga aqui no Brasil não alastrar tanto as pessoas a infecção com as pessoas, né, as pessoas infectadas por esse vírus. E o que eu quero trazer é que o comportamento por si só ele é vago, assim, a gente falar. Então, o que gera o comportamento? Duas coisas principais. A primeira é a informação. A informação é que, num primeiro momento, ela vai abastecer a forma como a gente vai agir. Quem tem informação já tem um passo adiante com relação ao porquê que a gente precisa se comportar ou agir conforme as orientações que a gente vem recebendo. A informação é fundamental. Quando a gente fala em informação, a gente também tem aí duas questões principais. Uma é lidar com ela de forma correta e lidar com ela de forma incorreta. E a gente tem visto também aí muitas pessoas, não só neste momento do coronavírus, mas também nas eleições e a gente tem visto ultimamente uma onda de pessoas que querem compartilhar fake news. Então isso é também uma questão bastante complicada, mas tirando esses detalhes à parte, a informação é um dos fatores que vai contribuir para que a gente tenha o comportamento que o infectologista comentou que é o ideal, que vai ajudar a gente evitar que a gente tenha o caos que a gente está vendo em outros países. E outra coisa fundamental que vai complementar a informação, porque a informação pela informação, ela não faz muito efeito, porque a gente viu, né, alguns meses atrás, as notícias da China. E ok, a gente viu as notícias, nos sentimos chateados por o que estava acontecendo, mas não nos afetou até então, né? E foi uma informação, a gente recebeu a informação, mas o comportamento continua igual. Quando a gente percebeu que o negócio não era simples, aí a gente começou a ver que não está só lá, né? Não está alocado numa região. Então, o segundo ponto super importante é a conscientização.
Quando a gente torna consciente aquela informação, quando a gente entende que não é uma simples informação, ela vai nos afetar. Existe um movimento que necessita ser feito para que a gente realmente consiga controlar e nos unir para fazer algo em prol de todos, não individualmente. Então, a informação somada à conscientização vai gerar o comportamento que o infectologista comentou que vai ser fundamental para que a gente possa controlar aqui no nosso país, e aqueles que não estão no caos, né, que está começando toda essa onda do corona se espalhando, a gente vai conseguir minimizar os efeitos negativos disso tudo. E aí, quando a gente pensa em conscientização, a gente pensa exatamente nisso, em trazer para a nossa vida os impactos. Infelizmente, ainda o ser humano, ele é muito egocêntrico, né? O que significa isso? Ele pensa muito nele próprio, em primeiro lugar, normalmente. Estou dizendo que é todo mundo, mas a maioria pensa dessa forma. E essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, no meu ver, a gente acaba tendo uma necessidade de tirar um pouco essa questão individualista e pensar como sociedade. Porque só eu fazer por mim não vai ajudar, mas eu fazer por mim, pensando que eu tenho que evitar que isso vá se alastrar pelo próximo, isso sim torna a sociedade mais forte, e aí a gente vai conseguir combater algo que não individualmente a gente não consegue. Então fica aqui esse minha contribuição com relação a essa reflexão. E quando a gente leva para a nossa vida do dia a dia, depois que passar toda essa onda, né, todo esse nosso período crítico, onde a gente está convivendo com tudo isso e aprendendo a lidar com diversas outras formas de nos ajudarmos mutuamente, na nossa vida no dia a dia, a gente pode usar e deve usar os mesmos princípios para que a gente altere um comportamento. A informação e a conscientização. Então, se você, de repente, na empresa, na sua vida pessoal, na sua vida no dia a dia, quando você comunica alguma coisa para alguém, sem que esteja fundamentado com uma conscientização, não só a informação, mas também o como afeta a pessoa e como ela pode realmente ajudar a resolver as coisas, o comportamento do outro, né, conforme vai ser esperado, ele vai ser muito mais efetivo, ele vai entender muito mais o recado do que só falar, ou né, só ver no outro. Então a contribuição que eu queria trazer é essa, vamos realmente nos conscientizar e fazer a nossa parte, seguir as orientações, porque é controlável, né? A gente sabe que a gente está aprendendo com o que aconteceu nos outros países, então a gente também pode levar tudo, a gente tem um lado positivo e um lado negativo. Então o positivo disso tudo é que a gente já tem bastante informação, a gente já está trabalhando na conscientização, agora a gente tem que fazer a nossa parte. Para que evite, então não precisa esperar chegar no caos para daí a gente começar a tomar as atitudes. A gente pode muito bem evitar antes e depois passar por isso de uma forma mais amena do que a gente vê em outros países. Então vamos aprender com o que está acontecendo com as outras pessoas, tirar as lições e fazer diferente, aquilo que eles não tiveram a oportunidade pelo momento ter sido, né, iniciado por lá. Então é isso, então vamos ter conscientização, vamos manter as informações de forma adequada e trazer isso para o nosso dia a dia também, quando a gente for atuar, conversar e falar sobre comportamento com as pessoas. Sempre lembrar da informação e da conscientização, que é isso que vai fazer realmente a diferença na hora das pessoas pensarem os seus comportamentos. É isso, muito obrigada, até o próximo vídeo.